Olá, estou de volta. Vídeo 3 da aula 1. Bem, como prometi para vocês, vou apresentar a todos aqui obras de teologia sistemática. Bem, até a década de 70 do século XX, no Brasil, não havia boas obras de teologia sistemática traduzidas para a língua portuguesa, falada e lida em solo pátrio. A partir da década de 80 e início da década de 90 do século 20, houve um despertamento voltado para se traduzir obras que eram utilizadas na América do Norte, nos Estados Unidos e também na Europa. Levavam-se muitos anos para esse empreendimento de tradução de obras de cunho teológico para a língua portuguesa, língua pátria falada no Brasil e lida. Hoje temos em mãos, através de editoras sérias, bem como na própria internet, obras de teologia sistemática de grandes teólogos. E eu vou apresentar para vocês algumas dessas obras de teologia sistemática que são estudadas em seminários livres e também nas faculdades reconhecidas pelo governo federal do Brasil. Então eu começo aqui com uma primeira obra, do Stanley Horton. É uma obra interessante, que é uma abordagem através de uma perspectiva pentecostal. É óbvio que aqui são teólogos norte-americanos, assembleianos. Mas é muito vendida no Brasil, conhecida. É um tratado de teologia, vários autores. O organizador é o Stanley Horton. E aqui você tem vários autores escrevendo sobre tudo o que é da teologia sistemática por uma via pentecostal. É uma obra publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Bem, essa é a primeira obra que apresento a vocês. Aqui, ó, Stanley Horton. Uma obra também, é uma obra pequena de teologia sistemática, da mesma editora da teologia da CPAD, é a teologia sistemática do Eurico Bergsten. É um estudo simples, assim, diria, sintético, porque se você comparar a obra do Stanley Horton com a do Eurico Bergsten, olha, o volume, né, é bem diferenciado. Eurico Bergsten, ele é missionário. Eurico Bergsten nasceu em Helsinki, Finlândia, e foi professor, conferencista e comentarista de revistas de escola dominical. Dedicou-se à obra do Senhor aqui no Brasil por 5 décadas. Aqui, Eurico Bergsten, publicado pela CPAD. Talvez você esteja pensando que é propaganda de livros, né? Eu não estou ganhando nada para fazer essas propagandas aqui, mas apenas mostrando obras interessantes de teologia sistemática. Uma outra obra de teologia sistemática é do Luiz Berkoff. A sistemática de Luiz Berkoff, após tantas edições, esta é a terceira edição, mas já tem a quarta edição,
publicada pela Cultura Cristã. Então você vai encontrar em mãos já a quarta edição nas livrarias, publicada pela editora Cultura Cristã. Então é um compêndio de teologia sistemática muito bom, de linha reformada, mas que na realidade existe muita correlação com, por exemplo, com Stanley Horton, que é uma visão pentecostal. Tá certo? Tive que apresentar outra obra para vocês, é publicada pela CPAD também, são em 2 volumes. 2 volumes aqui, ó, que é a obra do Norman Geisler. Aqui é o volume 1. É o volume 1 utilizado, por exemplo, para a nossa matéria de Teologia Sistemática 1. Aqui tem algumas referências, por exemplo, o Dr. Norman Geisler, ex-reitor do Southern Baptist Theological Seminary em Charlotte, Carolina do Norte. Ele é autor e coautor de mais de 60 livros e de centenas de artigos. Então, o Dr. Geisler possui bacharelado em Ciências Humanas, mestrado em Ciências Humanas. Então, ele é doutor, é mestre, é PhD aqui pela Loyola University de Chicago. Portanto, é um livro interessante. Ele é volumoso, são 2 volumes, denso, né, teologia, publicado pela CPAD. É um livro que vale a pena ter na biblioteca de vocês. Um livro também, são em 3 volumes, é do Wolfhard Pannenberg, alemão. É uma das maiores construções teológicas do século XX. A teologia sistemática de Wolfhard Pannenberg já alcançou um lugar de destaque no planeta global no século XXI. Tanto por sua edição original em alemão, como por suas diversas traduções. A ela se soma agora esta importante tradução, que disponibiliza, né, ao público de língua portuguesa esta magistral síntese da fé cristã. Portanto, Wolfhard Pannenberg é um dos maiores teólogos protestantes contemporâneos. Estudou na Universidade de Berlim e doutorou-se em teologia na Universidade de Heidelberg, em 1954, onde lecionou até 1958. Em seguida, ensinou em Wuppertal, de 1958 a 61, em Mainz, em 1961 a 1968, e Munique, de 1968 a 1993. Este livro aqui é publicado, uma parceria com a editora Academia Cristã e a Paulus, uma editora protestante e uma editora católica. Portanto, é um livro muito interessante. Muito interessante. Essa teologia sistemática, ele trabalha uma linha histórica, uma teologia na história. Diria até que ele atualiza Lutero e vai um pouco mais além da teologia luterana. Um outro autor aqui é a teologia sistemática do Augustus Strong, publicado pela editora teológica. O prefácio aqui é do Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, já falecido,
E o que chama atenção aqui na contracapa é uma referência aqui do pastor assembleiano, teólogo e educador Antônio Gilberto. E ele diz assim na contracapa, falando desta teologia, deste livro de sistemática. De há muitos anos conheço e utilizo a obra Teologia Sistemática de Augusto Hopkins Strong, teólogo e educador batista norte-americano. Por 40 anos foi ele presidente e professor do Seminário Teológico de Rochester, estado de Nova York. Sua magnum opus é esta obra lançada no início do século passado e que continua a ser uma referência indispensável a quem estuda as Sagradas Escrituras, voltado para as suas santas doutrinas. Continua aqui o pastor Antônio Gilberto. Com erudição, destreza e farta documentação, Strong discorre sobre os ensinos da palavra de Deus dentro do ramo a que se propôs, a teologia sistemática. O seu método de abordagem do assunto é exclusivo, o que também motiva grande procura pela obra. Os diversos e valiosos índices no final da obra torna a obra ainda mais útil e prática. Então, o pastor Antônio Gilberto, quando estava vivo, ele deixou aqui escrito, ele diz, recomendo, com convicção, prazer e gratidão, a obra de Strong. Além do pastor Antônio Gilberto, tem um depoimento aqui pequeno do pastor Enéas Tonini, pastor fundador da Igreja Batista do Povo e do Seminário Teológico Batista Nacional. Então, é uma obra de peso que vale a pena nós termos em nossas bibliotecas. Ainda faltam mais 3 aqui. A Dogmática Reformada, 4 volumes, esse é o volume 1, do teólogo Herman Bavinck. Herman Bavinck, aqui na Holanda, um dos mais brilhantes teólogos da história da teologia. São 4 volumes densos. O próprio Berkhof foi aluno, discípulo de Herman Bavinck. Então, é uma obra de 4 volumes, um pouco cara. Pela internet sai por um preço até melhor, mas vale a pena ter. Isso é investimento. Tem aqui também a introdução à teologia sistemática do Millard Erickson. Ele faz uma introdução, é uma síntese, tá vendo? É um livro, é uma síntese. Millard Erickson, experiente professor de teologia em instituições evangélicas e autor de Opções Contemporâneas em Escatologia, também publicado pela Vida Nova. Esqueci de falar a editora que publicou a obra do Bavinck, é a Cultura Cristã. E aqui a Vida Nova. Quero dizer que já saiu a teologia sistemática do Erickson. Isso aqui é uma síntese e já tem nas livrarias a obra completa de teologia sistemática. E por último, quero apresentar a vocês a teologia sistemática do Paul Tillich. Já está na 8ª edição, esta aqui é a 5ª edição, porque é uma das obras mais lidas nos seminários e nas faculdades teológicas. Paul Tillich, aqui a teologia sistemática é da Sinodal, editora luterana. Portanto, é uma obra onde ele estabelece um diálogo da teologia com a filosofia. Portanto, vale a pena adquirir, principalmente no volume 1,